A Grécia clássica, ela passa a incorporar um entendimento de que o território grego ele vivia o seu apogeu enquanto civilização. É importante, né, dentro de uma linha histórica, entendermos que vários povos foram fundamentais para a edificação também do território grego, que é conhecido como o berço da civilização ocidental. Veja, ao tempo que a própria Grécia ela despontava, né, por uma série de contribuições na ciência, e isso envolvendo a matemática, a arquitetura, né, a própria projeção dos estudos relacionados aos astros, a própria ideia da medicina, a própria ideia da perspectiva de organização, da análise, da reflexão. A gente já tinha uma sociedade muito mais amparada, muito mais robusta. Mas a Grécia era também, né, a pilastra do que a gente vai conversar daqui a pouco, a respeito do que seria a organização política em volta de duas grandes projeções, né, que seria a mãe chamada República, ou seja, a ideia de res, coisa pública do povo, e principalmente, né, a filha direta desse sistema governamental, que é chamada demoscratia, ou seja, demos, povo, kratia, poder. Ou seja, a democracia enquanto princípio, né, e regimento do que compete a grande herança de organização política, principalmente incorporada aos sistemas políticos do mundo, né, em sua grande maioria. É importante mencionarmos também que nesse próprio apogeu grego, a gente pode também apontar, né, e sermos claros dentro de uma ideia de que o conceito de cidadania, ou seja, aquele cidadão que sabe o seu papel social, que sabe a sua ideia definida no que diz respeito à sua luta pelos direitos, deveres, reivindicação, pertencimento, convencimento e identidade, isso não era uma característica oriunda para todos os cidadãos que viviam na Grécia Antiga, né? Porque existia um ramo dentro da estratificação social, onde pessoas não podiam ascender para outras categorias, ou seja, um escravo, um estrangeiro, ou alguém que não pertencesse, né, a um berço nobre, ou dentro de uma projeção histórica familiar, não era conhecido ou considerado cidadão, era apenas um mero ser irrelevante, sem grandes proporções e principalmente sem ter a abertura das decisões políticas que cabiam a uma análise maior de entendimento de que era dado ao povo esse princípio, né, de escolha e principalmente de destino para com a sua sociedade. Mas assim, a própria Grécia ela trazia para todos nós, né, a própria projeção dos Jogos, no que seria conhecido como Jogos Olímpicos. A Grécia traria, né, grandes procedimentos no estudo também da mitologia, como já foi mencionado. A Grécia traria grande elevação dentro do campo da literatura e principalmente dentro de uma composição de pensadores que iriam dinamizar a própria ciência da filosofia como um ponto de abertura de cortinas, ou seja, existe um mundo antes da filosofia e um mundo posterior à filosofia. Logicamente estamos discutindo dentro de uma projeção onde se tem um campo ocidental, né, para com o entendimento cíclico da história. A gente não pode atribuir a própria ideia da filosofia como um ramo de pensamento que atingiu toda a humanidade. Isso aí é equivocado falar, porque a gente estaria desconsiderando, né, as culturas pré-existentes em todos os lugares. A religiosidade, né, e a própria projeção folclórica, cultural que os povos nutrem e principalmente angariam, né, em valorizar e preservar as suas tradições. Então a gente está discutindo mais para esse lado ocidental do mundo, que eventualmente
apropriou-se dos grandes impactos oriundos da ascensão da filosofia. A gente pode considerar aqui que esse apogeu ele vem muito enraizado dentro do esplendor das cidades, né? Que naturalmente essas cidades elas eram conhecidas, né, por cidades-estado. Cada cidade tinha a sua dependência e interdependência no que diz respeito às próprias estruturas econômicas, né? E em decorrência disso, as cidades-estados elas tinham um poder não só econômico, mas também militar. Ele era entendido, né, como essa projeção, principalmente do que tange a um complexo burocrático de organização social que iria, né, dentro das suas estruturas, enraizar a burocracia como parcela, né, de controle também social e edificação dos poderes, né? Como foi discutido anteriormente, né, a democracia ela traria nesse apogeu e nessa perspectiva de cidadania uma consolidação de três grandes esferas dentro da questão da participação popular. Uma delas seria a isonomia, né, a ideia de que todos, de certa forma, são iguais e predeterminados a inserir-se dentro não só das concepções teóricas, mas da pré-existência enquanto ser em sociedade. Todos seriam iguais perante as leis. A própria isegoria, ela traz para a gente, assim como a isocracia, a ideia de que todos nós podemos ser também agentes definidores, né, inclusos de elaboração das leis para com as necessidades do povo e principalmente das conjunturas sociais. E se o povo ele entende que ele tem a igualdade enquanto lei, ele pode elaborar suas leis, ele também pode participar da ideia política, ele pode ser agente definido, incorporado, inserido dentro das decisões que norteiam, né, a circunstância real do que seria a grande arma para a evolução social, que seria a arma da política, né? Até então, a gente conhece que os povos anteriores à Grécia, e também até o próprio território grego, né, até essa ruptura, a gente consegue encontrar reis, imperadores, né, monarcas, que de certa forma tinham as suas denominações teocráticas, né, ou seja, o papel divino associado ao papel humano material, que de certa forma, pela conjuntura dos clãs e pelo fator tradicional, ele trazia essa ideia de supremacia, de privilégio e principalmente de benfeitorias para com uma camada distinta da sociedade, né, privilegiada da sociedade, para com o grande meio urbano, que de certa forma precisaria, né, trabalhar dentro de suas composições, dentro de suas funções sociais, para instaurar e instituir essa elevação desse núcleo que, de certa forma, controlava todos os setores e fatores que eram relacionados ao papel político e também administrativo nas cidades-estados, né, dentro do berço grego e suas áreas adjacentes. Então, assim, o florescimento das ciências e o florescimento da arte, ela foi uma outra concepção dentro da ideia da Grécia clássica, ou seja, a partir do momento que a gente entende que a ciência ela é esse plano de fuga, né? Essa preparação do voo entre uma plataforma e o seu elevado, a gente pode estender uma outra ideia que seria a valoração da arte, né? E a arte aqui ela é expansiva, né? Ela vem não só dos fatores das esculturas, das pinturas, mas ela vem também da composição, por que não dizer, da própria escrita, da própria forma de deixar a evolução do pensamento em registros, né? No que seria a grande base, né? A grande enciclopédia
grosso modo falando, para conhecimento de todos, porque não há liberdade, ou pelo menos disseminar entre os seus, que é o que a gente vai discutir na sequência, a respeito do papel da ágora e o papel relevante que Sócrates tem nessa construção, como também Platão e o próprio Aristóteles, né? Esses três grandes, né, pensadores, idealizadores de uma ruptura maior ainda, que era fazer do campo da educação, das ciências e da arte um elo que seria inquebrável a partir de suas contribuições intelectuais.